Olá, oitavano! Hoje continuamos ainda tratando sobre a concordância verbal, a terceira parte, encontra-se no capítulo 14. Então, inicialmente, eu vou corrigir com vocês e também explicar o exercício 4 da página 319. Ele diz assim: escolha a forma verbal que completa corretamente a lacuna das frases a seguir. Na letra A, amanhã o elenco prepararão, preparará ou prepara o palco para a apresentação. Então, nesse caso, nós temos a forma preparará, porque trata-se de um sujeito que está no singular. Mesmo que ele passe a ideia de plural, ele está sendo utilizado no singular, portanto, o verbo também precisa ser utilizado no singular. Na letra B, Minas Gerais são, foram ou é rica em minérios, mas também em cultura popular. Aqui no caso, como nós não temos nenhum elemento que ajuda a determinar, nós temos que colocar o verbo no singular. Então, pois trata-se de uma cidade e não tem nenhum determinante aqui. Na letra C, mais de um amigo, mais de um profissional o avisaram, mas ele não ouviu. Na letra D, não sei se o médico ou se o enfermeiro acompanhou a transferência do paciente. Então, aqui, o detalhe é que nós temos o O na frente de médico e também na frente de enfermeiro. E isso faz com que o verbo tenha que ser utilizado no singular. Letra E, a violência, o medo, a incerteza. Tudo lhe dava pânico. Então, por que é que nós não podemos utilizar o plural aqui? Por quê? Porque tem que concordar com a forma tudo aqui, que é o que resume os termos anteriores. Por isso, então, que o verbo fica no singular. O próximo é o 5 da página 319. Assinale a alternativa em que a aplicação do plural ou singular do verbo não é opcional. Isso significa o quê? Em 4 dessas proposições, é possível o verbo estar tanto no singular como no plural. E nós temos que identificar aquela em que isso não ocorre, que isso não é possível. Então, a única que tem essa possibilidade, que na verdade não pode ser utilizada no plural e no singular, é a D. Certamente, nenhum dos jogadores aceitaria esse convite. Por quê? Porque concorda com o termo nenhum. Enquanto que nas outras, na letra A maioria dos jogadores saíram satisfeitos, porque ele faz concordância com jogadores, assim como também poderia ser a maioria dos jogadores saiu satisfeito. Então, aqui, se concordasse com a maioria, ficaria no singular. Grande parte dos alunos ajudou na reorganização da quadra. Também poderia ser colocado ajudaram. Aí, ele concordaria com alunos. Um pequeno número de professores faltaram à reunião. Aqui ele também faz referência direta a professores, mas também poderia ter a construção um pequeno número de professores faltou à reunião. Aí ele faria referência a um pequeno número. E por último, na letra E, um bando de periquitos barulhentos passou pela janela e também um bando de periquitos barulhentos passaram pela janela. Então, aqui nós temos essa possibilidade de aplicação, tanto no plural quanto no singular.
O exercício 6 da página 320 diz: considere o cartaz. Todos os anos, cerca de 570 mil crianças menores de 5 anos morrem em razão de infecções respiratórias causadas pela poluição do ar e pela fumaça de cigarros. Na letra A, há no cartaz um erro de concordância verbal em relação à norma padrão. Qual é? Então, aqui nós temos o verbo morrer, que está colocado de forma incorreta. No caso, cerca de 570 mil crianças menores de 5 anos morrem. Então, essa construção está incorreta. Na letra B, o que teria conduzido a tal erro? Então, aqui, a única possibilidade é de que a concordância foi feita pensando na expressão cerca de. Então, cerca de morre. Então, por se tratar de uma expressão que é singular, então a tendência foi essa de se concordar com essa parte da frase. E a letra C, qual é a regra que rege esse caso de concordância? Quando temos expressões quantitativas, o verbo deve concordar com o numeral. Então, nesse caso, 570 mil crianças morrem. Então, por se tratar de uma quantidade que indica plural, o verbo também precisa ser escrito ou estar concordando no plural. O 7 da página 321. Considere a frase: infelizmente não sou eu que decido que céu quero ter. Na letra A, troque o pronome que por quem e indique as duas concordâncias possíveis. Nós vimos lá no conjunto de regras que há especificidades em relação ao uso do que e do quem. Então, quando se troca o que pelo quem, abrem duas concordâncias possíveis. Infelizmente, não sou eu quem decido que céu quero ter. Então, ele concorda com o termo anterior, que é o eu, primeira pessoa. Ou, infelizmente, não sou eu quem decide que céu quer ter. Então, aqui nós temos a composição com o verbo na terceira pessoa do singular. E essa possibilidade de escolha de colocar o verbo concordando com o termo anterior ou colocá-lo na terceira pessoa do singular só pode ocorrer quando o pronome for o quem. Na letra B, essa variação também é possível com o pronome que, originalmente usado na frase? Explique. A resposta, então, é não. O pronome que só permite a concordância com o seu referente anterior, no caso, o eu. Então, aqui, quando diz não sou eu que decido, é justamente porque que fica a forma verbal decido, porque o termo anterior é o eu e não tem outra possibilidade de construção ali. Tratando sobre a concordância verbal, especificamente sobre a oração sem sujeito, então lembrando que é aquela que possui o verbo impessoal, ou seja, não faz referência a nenhum sujeito, e o verbo dessa oração normalmente apresenta-se na terceira pessoa do singular. E quando isso acontece? Quando temos a indicação de fenômenos naturais, no caso, choveu 2 madrugadas seguidas. O haver, com o sentido de existir, há muitas reclamações registradas acerca disso, mesmo que nós tenhamos na sequência uma construção que está no plural, muitas reclamações, quando o verbo haver está no sentido de existir, ele precisa ser colocado, mantido no singular.
E fazer e haver indicando o tempo transcorrido, há 20 dias, faz 20 dias. Aqui, nesse segundo exemplo, é necessário tomar um cuidado em relação ao uso do verbo fazer, porque é bem comum as pessoas utilizarem fazem 20 dias, fazem 3 meses, fazem 4 anos. E não é uma construção adequada, ela não é correta. Por indicar tempo transcorrido, o verbo fazer sempre precisa estar no singular. Então, o correto é faz 20 dias, faz 3 meses, faz 4 anos. Então, sempre dessa forma. E também o outro aspecto que nós devemos observar em relação ao verbo, se ele está sendo empregado como impessoal, ele, em alguns casos, ele pode não ser impessoal e estar fazendo referência a um sujeito. Então, nesses casos, ele precisa concordar com ele. E quais são esses casos? Quando os verbos indicam fenômenos naturais, são utilizados em sentido figurado, choveram críticas ao projeto apresentado. Então, aqui, o que aconteceu? O choveram não é no sentido da chuva, mas sim de que houve muitas críticas. Então, o sentido figurado, ele acaba, então, sendo utilizado no plural, ele sofre a flexão. E o verbo haver como verbo auxiliar ou com sentido de ajustar contas. Então, os casos já haviam sido denunciados ao procurador, que é o primeiro caso aqui, né? O verbo auxiliar haviam sido, e se fizerem bagunça, haverão comigo depois, ou seja, ajustarão contas comigo depois. A tarefa de hoje temos a divisão em duas partes. A primeira delas, exercícios 1 e 2 no livro, nas páginas 322 e 323. E a segunda parte é um exercício que deve ser registrado no caderno, respondido e depois deve ser feita a postagem no AVA. Então, o exercício do caderno é esse aqui. Complete os espaços com a forma correta do verbo indicada entre parênteses. Então, aqui vocês têm os verbos, deverão colocar a forma correta, a forma adequada. E por hoje é só, e até a próxima.